gente linda! E aí, tudo bem com vocês? Eu tô ótima diante desses pratos todos aqui, ó. Essa saladinha feita por esse casal aqui maravilhoso. O Túlio, a Luane, do Cajuí, que vão preparar essa saladinha aqui hoje. Já prepararam, vão contar para nós algumas histórias, todo o processo da formação do Cajuí e mais um pouco mais, né? Vem com a gente que você vai se inspirar, vai se divertir e ainda vai aprender a fazer uma saladinha. Vamos lá? Vem. Vai, começa você, amor. O Túlio que gosta de falar, né? Eu já percebi. Eu fico mais atrás, atrás das câmeras. O Túlio gosta de contar história. Eu já vi você contando essa história, que o pessoal sempre está sempre perguntando para você, né? Como é que foi, que vocês começaram, como foi que se conheceram. Sempre, sempre. É porque na verdade o que acontece, né? Tanto eu quanto a Luane, nós sempre gostamos de pessoas. O nosso jeito, a gente sempre fomos muito pessoas muito comunicativas. Então, a gente sempre gostou de ter essa relação. Então, quando a gente começou, por exemplo, eu comecei a namorar, acho que tinha 15, mas nós começamos a namorar, eu tinha 15 e ela tinha 14. Começaram novinhos, né? Bem novinhos. Então, a gente já tem 10 anos, né? 10 anos. Só de casado, acho que no 4 é 5, lá vai 5 agora. É muito tempo. E todo esse período, tudo, sem exceções, a gente trabalhou com venda. Sempre trabalhando com o público. Sempre trabalhando com o público, sempre fazendo atendimento. A gente estudava no Instituto Federal, então a gente estudava em tempo integral. Mas vocês se conheceram lá no Instituto? Lá. Estudava na mesma sala, né? Aham. Então a gente estudava lá e aí nós, nesse período, começamos bem no início do namoro, começamos a trabalhar com venda. Nós comprávamos doce em atacadistas. Mas antes disso você já vendia? Tanto eu quanto ela. Já Sempre gosto disso. separadamente, antes de se conhecer. Já eram empreendedores? Já. Criança. Eu falo pro Túlio assim, que eu lembro o que me despertou pro empreendedorismo. Minha mãe virou um dia e eu falei, mãe, quero uma bicicleta. Ela falou, minha filha, eu não tenho condição de te dar a bicicleta. Então assim, você vê aí o que você faz, você arruma essa bicicleta. Dá um jeito. Dá um jeito. Aí ela tinha umas amostras de perfume e eu peguei essas amostras de perfume e falei, vou vender essas amostras de perfume. Ela, criança, né? Bem criança. Aí ela falou, não, então tá, vende. Aí eu lembro que eu vendi pra minha avó e pra um tio meu. E eu lembro quando eu peguei o dinheiro, eu falei, gente, eu vou ficar rica. Porque se eu vender isso daqui, aí a gente já faz aquele cálculo. Se eu vender isso daqui, eu vou ganhar isso aqui, nananana. Aí passou um tempo, mas eu não consegui comprar a bicicleta. Deixei a bicicleta lá de lado. Aí meu avô, no aniversário dele, deu R$50 pra cada neto. Aí os netos, cada um saiu gastando dinheiro e eu pensei assim, Você pegou os seus vou 50? pegar meus 50, vou comprar minha bicicleta com R$50. Aí comecei, falei, mãe, você faz bombom pra eu vender no colégio? Faço bombom. Aí nisso eu já tinha vendido no colégio santinho. Sabe, santinho? Pegava o santinho, aí ficava do lado dos meninos. Santinho de política. Que o pessoal chamava de santinho. Dava? Isso. Eu pegava, levava pro colégio, aí eu vi o pessoal assim, batendo cartinha. Aí quando acabava as cartinhas, eu falava assim, por que você não compra aqui o santinho? Aí vai bater a cartinha pro santinho. Aí eu vendia. Uma ótima vendedora, ela vendia até o que era gratuito. Vendia. Eu fico impressionada. Vendi amostra de perfume, vendi santinho, vendi cordãozinho, vendi mais o quê? Vendi uns bonequinhos de papel que eu pegava, recortava e colava. E aí fazia todo o marketing. Eu chegava na pessoa e falava assim, você vai colocar isso aqui na sua mesa, aí você vai colocar sua caneta dentro, aí vai ser um porta-caneta, fazia todo Tinha um marketing, volta, um convencimento. Você não só chegava e oferecia, não. Você convencia a pessoa a levar. Foi. Aí lembro que peguei o dinheiro do meu avô e comecei a vender bombom. Mas eu vendi tanto. Meus primos agora voltaram esses dias na nossa casa e que eles estudaram no mesmo colégio, eles relembraram. Ele falou assim, que eu vendi, que cheguei a vender tanto, que o colégio viu que eu tava vendendo muito, me proibiu de vender e começou a vender. Acredita nisso? E eles me lembraram disso e eu falei, gente, realmente eu não lembrava dessa parte. Porque era muito dinheiro. Com a criança, no fundamental eu comecei a vender, eu ganhava assim de 25 a 50 reais no dia. Com a criança, meu Deus do céu, eu tava rica.
E eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Quando começa uma empresa, quando começa um negócio, aí vê um dinheiro entrando, aí começa a fazer os cálculos. Cara, se eu fizer isso aqui, vai. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Não tem como, né? É natural. E tanto a Luane, né, como ela já disse, quanto eu. A gente sempre trabalhou com venda. Trabalhei com venda de calçado, até eu brinco, né, que a gente vendia castanha. A gente na região que nós morávamos, tinha muito pé de caju próximo. A gente ia, pegava as castanhas de caju, separava elas por tamanho, para umas não assarem mais, outras menos. Pegávamos essas castanhas, deixávamos secar, depois íamos lá, fazia todo o processo, colocava na embalagem e vendia. Cara, a gente pegava aquele dinheiro todinho e ia gastar, sei lá, com refrigerante doce. Mas aquilo ia despertando algo, que é o que eu falo, né? O empreendedor é como se ele fosse moldado com o tempo. Então não é só, minha vida é difícil, eu vou... Não, às vezes você vai tendo certos estímulos. A Luane foi tendo estímulos desde cedo, eu também. Quando a gente se conheceu, foi uma conexão. Uma conexão. Tanto que a gente até brinca, né? A gente não consegue ficar longe um do outro. Né? A gente chegou num ponto que o pessoal acha... Olha, com um olhar tão apaixonado. O pessoal acha até engraçado. Que, tipo assim, ó, nós estamos num ambiente. Eu olho pra ela, que a gente sabe que um do outro tá pensando. A gente já teve vezes eu falar assim, mãe, entendeu, né? E não ter trocado uma palavra, mas na nossa cabeça já foram formadas frases e conversas. Sim, Eu virar pra ela e falar assim, cara, porque a gente basicamente foi formado junto. Quando você entra na adolescência, você vai começando a se moldar. E a gente foi moldado junto. Então nós temos assim, as mesmas linhas de raciocínio, de certa maneira o mesmo caráter. Trabalhamos juntos. Então tudo que nós fazemos é junto. Né? Então assim, a gente tem essa coisa. E não a gente até brinca, né? Que tem gente que quer espaço. A gente, porque desde que a gente casou, a gente ficou longe, acho que 2 dias. Isso 5 anos. A pessoa fala, mas precisa de espaço. Cara, é porque a relação ela é uma relação tão leve. Pra vocês é saudável, né? E é um companheirismo tão Exatamente. bacana, sabe? Assim, de uma amizade, de uma conexão, que a gente tem essa leveza. E algumas pessoas... E é sempre aquela coisa, né? Mas é porque vocês estão namorando, quando casar muda. A gente vai fazer... Sim, sempre falar É isso pra sempre gente. o pessimista, né? E a gente vai fazer 5 anos de casado, cara. A gente vai fazer Sem 5 falar anos de isso pra casado. gente. E a gente começou lá no Instituto Federal, comprávamos doce em atacadista, íamos os dois, colocávamos em vasilhas, né? Deixava na geladeira em casa e levávamos. Doce normal, ouro branco, esse tipo de coisa. Sim, chocolate. Colocávamos, né? Porque era uma coisa fácil, nós tínhamos que estudar, então não tinha como preparar. Pegávamos esses produtos, colocávamos dentro de uma caixa e nos horários de intervalo, como era tempo integral, tinha um horário do almoço, nós íamos, né? E às vezes tinha aula vaga e tudo mais. Do próprio instituto. Instituto. E nós o tempo todo, né? Ambos. Eu ia com a vasilha, ela com outra, a gente se ajudando e a gente vendia. Então a gente ganhava muito dinheiro. Até a gente brinca, né? Não, mas se a gente tivesse guardado dinheiro pra começar a casar, a gente não pensa nisso, né? É porque quando você é novo, né? E eu falo sempre, é um processo. E vocês empolgaram porque tinha, né, aquela quantidade, aquele valor. E assim, eu acho que por mais que a gente tenha começado no empreendedorismo cedo, a gente não teve a educação financeira cedo. Então assim, não teve ninguém que chegou e falou assim, vocês estão ganhando muito dinheiro, mas para onde que vai esse dinheiro? Nunca teve isso, nem da parte dele. Da minha ainda teve um pouquinho assim da minha mãe, só que não foi muito, né? Então a gente acabou gastando demais. Mas uma coisa que eu acho muito interessante foi que quando a gente se conheceu no instituto, eu não tinha tanto a vontade mais de vender. Quando eu passei pro ensino médio, eu fui perdendo, acho que com a vergonha de você ter que conversar. E Que, adolescente, assim, ele vai ficando, tem um período que ele não quer nem falar. Ele quer, se ele pudesse ser transparente, visível. exatamente. Exatamente isso. E aí quando eu entrei lá, eu já entrei assim, já fui saindo disso, já não queria mais. Aí eu conheci o Túlio, aí o Túlio pegou e me impulsionou de novo a fazer isso, que eu já tava saindo, assim, já não queria mais conversar, já não queria mais vender. Já falava pra ele, não quero, ele não, vamos, você não tá vendo que a gente pode ganhar dinheiro, vamos fazer isso pra gente comprar nossas coisas, pra gente poder ir pro cinema, né, amor? A gente falou, botar pra gente poder ir pro cinema, a gente nunca foi de pedir nada pros nossos pais. Desde que a gente se conheceu, a gente
Já tinha o dinheirinho. Já tinha nosso dinheiro pra gente comprar nossas Já coisas. era o dinheiro da balada, né? Assim, do passeio, do sorvete, do cinema. Exatamente E é muito isso. interessante isso, porque assim, quando a gente olha, né, a gente tem essa percepção. Nós olhamos para o passado, a gente fala, olha, eu poderia ter tomado outras atitudes. Só que eu sempre falo, o que você é hoje é o acúmulo das coisas que você foi fazer ao longo do tempo. Então, se hoje nós temos essa visão quanto à questão de dinheiro, não gastar muito, de ter essa percepção de, cara, nós precisamos investir no nosso futuro, foi porque lá atrás nós tomamos esse espaço. É o que eu até falo para a Luana. E nós temos filho, né? Temos o Davi, que ele tem 2 anos e meio, e a gente bate muito nessa tecla. Ele tem que passar pelos processos, e ele tem que errar para aprender. O problema é que, eu digo assim, a gente deveria ter tido essa instrução, ok? Fato. Só que o fato de nós termos, de certa maneira, errado, nós erramos na hora que nós poderíamos errar. Nós éramos 2 meninos, não tínhamos conta assim, era basicamente morávamos com nossos pais, então foi ok. Foi um período que nós passamos, tivemos os aprendizados, mas após isso a gente aprendeu. E esse é o ponto. Né? A gente erra, ok, mas o que vai fazer a diferença é o que você aprende. E a gente aprendeu, cara. Vocês aprenderam na hora certa, na hora que precisavam aprender. Ele disse que errar é humano, né? E permanecer no erro é burrice. Exato. Mas é exatamente isso. Vocês entenderam que precisavam, porque o fato do dinheiro não tem inteligência, né? Você ganha o dinheiro, Exato. ele tá lá, mas o dinheiro não tem inteligência. Quem administra o dinheiro precisa ter essa inteligência para administrar ele. Então vocês entenderam que precisavam administrar o dinheiro de vocês. Mas vocês começaram vendendo esses bombons, os doces, e eram importados, né? Você falou no dia. E depois, você passou para vender mais o quê? Olha, foi assim, a gente, quando casou, né, a gente trabalhava com ramo de importados, só que era um ramo muito complicado. Por quê? Você trabalhava dependendo muito de coisas externas. Então, vamos supor, eu compro um produto hoje está mais intensificado, né? Você compra um produto e vem um produto e ele é taxado, certo? E mesmo você contando com aquela taxação, você vai ter várias outras empresas que trabalham e muitas vezes não tem essa taxação. Então o que acontece? Era muita carga e você não conseguia ter aquela constância. Às vezes, por exemplo, a gente ia pedir, por exemplo, perfumes, demorava muito. Então você tinha todos os problemas. E de certa maneira aquilo ia desanimando, sabe? Ia desanimando. E nesse meio tempo, a gente já casado, né? Dificuldade, sabe? Muita dificuldade financeira, muita dificuldade crítica, porque você empreendedor vai entender o que eu estou falando. É muito complicado, então você tem várias questões, as pessoas começam a te questionar. Mas e aí? O casamento ele vem com muita carga, né? Exato. Você entra numa casa e você descobre que você tem que pagar água, aluguel e você não está preparado para isso, e ninguém te explica isso direito, assim, você só vai e entra lá. Você achou que ia completar os 18, ou que ia morar e tal, ia ter, né? E aí você chega e fala assim, opa, a realidade não é muito bem assim não. E aí a pessoa liga, um filho, e a faculdade, no nosso caso, que a gente não fez, né, amor? A gente começou e não deu continuidade. E aí, e a faculdade, vocês vão fazer isso, e como que vocês vão fazer isso? Então assim, foi muito difícil, em geral, em todos os aspectos, né, do casamento. E teve muito questionamento, muito. E assim, deu todo mundo, né? E eu entendo, sabe? No fundo eu entendo porque hoje como pai, o pai e às vezes a mãe, logicamente os pais, né? Ele é ausente da felicidade dele pela felicidade do filho. Porque a felicidade do filho é a felicidade dele. Então você vê seu filho sofrendo, é um processo que para você é doloroso. Então não é porque eu quero falar, é porque dói. E eu via que meus pais sentiam isso, os pais da Luane, as coisas. Só que também eu entendia que era um processo. Então, e eu sempre batia na tecla, eu falava, cara, eu não. E muitas vezes, por exemplo, falaram, olha, assina a carteira, aí você continua empreendendo. E na minha visão, dentro de mim, eu sentia que se eu fizesse aquilo, eu ia me ausentar. Então eu ia abrir mão, porque eu sentia que é o seguinte, a única coisa que eu sabia fazer bem, eu não era bom de cálculo, eu não era bom várias matérias, eu sentia como se eu tivesse assim, escolado da realidade.
Eu via todos os meus amigos tirando boas notas, eu não tirava boas notas. E eu sentia a única coisa que eu sou boa é com gente. Sabe? É criar relacionamentos, comunicação. E eu pensava, se eu, porque eu já tinha trabalhado em serviços braçais e tudo mais, eu sabia, cara, que não tem como ter energia para fazer duas coisas. Eu sentia, eu falava, cara, não dá, se eu trabalhar em outro lugar, eu não vou ter energia para empreender mais. Eu pensava sempre, a longo prazo eu vou desistir. Você vai cansar. Eu vou cansar. E eu vou desistir. E eu falava, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Esse daí aspecto é só dele, que eu ficava lá. Vai, amor, assina a carteira. E ele não vou. É uma segurança, né? E assim, a esposa ela pensa muito na segurança. É, com certeza. E é o papel dela. Porque é o papel dela. O homem, ele tem que ter a atitude. Mas a própria Bíblia fala, né? Que a mulher sabe edificar o lar. E a tola o destrói. Exatamente esse o ponto. E ela teve essa sabedoria. Porque se muitas vezes eu não tivesse tido esse contraponto, né, essa sabedoria dela, eu teria feito muita coisa errada. Porque eu falava pra ele, falei, amor, isso que a gente tá fazendo hoje não dá. Não dá, então tipo assim, ou você assinar a carteira, ou a gente vai fazer outra coisa, mas isso aqui não dá, não tem como a gente fazer isso. E aí a gente entrava assim, tá, mas o que a gente vai fazer? Não, e a gente não sabia, não tinha uma resposta. Não tinha uma direção. Não tinha. E a gente ficava, agora, vamos pra onde? Vamos fazer o quê? E a gente se perguntava muito isso. Exato. E aí a gente sempre tem um negócio em tudo que a gente vai fazer então vamos orar, então vamos pedir um direcionamento de Deus. Exato. Se for para acontecer, a gente vai entender, vai ser clara a mensagem, a gente não vai ter dúvidas de que é isso, a gente não vai ter... vai ser muito simples o caminho, né? Vai ser fácil, né? É mais leve. Que nem a gente estava conversando, você falou, assim, parece que vem a voz na sua cabeça, então assim, a gente fala, tá, então como a gente não sabe o que a gente vai fazer, então a gente vai orar. Vamos orar, vamos jejuar e a gente vai perguntar pra Deus qual vai ser o nosso caminho a partir de agora. Aí você... E eu orei muito. E eu orava muito. Eu sempre orei, assim, dentro de mim, né? Eu não chegava a falar com ela, falar, vamos orar, mas eu orava... Eu sempre pedia assim, Deus, me dá uma oportunidade. Que eu sentia assim, eu tenho até chorar, porque assim, eu me sentia deslocado, né? Pode chorar, com vontade. Eu via todo mundo fazendo as coisas, né? Então... Eu vi meus amigos na faculdade, eu vi outras pessoas progredindo. E pareciam que elas tinham um direcionamento. E eu me sentia deslocado. E já tinha toda essa carga, e eu sempre pedia muito a Deus. Eu falava assim, Deus, me dá uma direção. Eu confio no Senhor plenamente. Se o Senhor me der um norte, eu largo tudo. Negócio de importação, eu largo tudo. Na hora eu corto todas as pontes. E vou viver daquilo que o Senhor tiver para minha vida. E eu confio. E quando chegou esse período, eu tentei fazer entrega com motoboy. Fui uns 3 dias, né, só por aplicativo. Não era nada fixo nem estabelecimento. E eu consegui me cadastrar na plataforma, cara. Fiquei 3 dias, eu fiz uma entrega. Eu cheguei em 3 dias. Porque não me chamaram e tudo mais, e tinha umas 11 pessoas do meu lado e todo mundo chamado, e eu não. E eu falei pra ela, né, cheguei em casa quase chorando, sabe aquele choro assim, nossa, por que, cara? Por que comigo não dá certo? E aí, exatamente, conversando com ela, eu falei, assim, nós basicamente ao mesmo tempo, né, eu tive uma ideia. Eu falei, olha, se for a mesma ideia, é porque é de Deus. E nós tínhamos a mesma ideia, fazer hambúrguer. E detalhe, nós não gostávamos de fazer hambúrguer no cotidiano. A gente não fazia. A gente fazia pizza. Quando a gente fazia era ruim. E nós fazíamos pizza pros amigos, sabe? Tipo assim, uma pizza entre família. Vamos fazer uma pizza aqui? E cara, a gente não gostava. E começamos. E quando começou foi difícil, né, amor? Aí ele virou e falou assim, tá, agora que eu tenho direcionamento, eu vou cortar todas as pontes e vou fazer isso. Aí foi outro desespero. Eu falei, como assim? Não, você não vai fazer isso? Ele vai. A partir de hoje eu não vendo mais o cortar. Eu falei, meu Deus, Senhor, Túlio, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele não, eu pedi pra Deus a minha oração, falei, se Deus me desse uma oportunidade, eu largava tudo. Então a partir de hoje eu larguei tudo. Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Aquele personagem lá do filme, ô promessa danada, ô promessa sem dar.
Exatamente isso. E assim, quando a gente começou, cara, foi muito difícil. Quando a gente começou com a primeira parcela do auxílio emergencial para comprar os suprimentos. A nossa chapa era a frigideira de alumínio batido que minha mãe me deu. Nossa fritadeira é um air fry. Então todas as batatas, não sei, tem gente que consegue deixar ela crocante, mas elas vinham murcha, né? Porque ela vai fritando, mas ela vai perdendo a questão do líquido. E era assim, cara. Nosso começo Não foi fácil. não foi fácil. Foi em casa. Ela ficava na chapa, né? Entre aspas, né? Na panela frigideira de alumínio batido. E ela cabiam 4 hambúrgueres. Por vez. Exato. E às vezes saíam 5. Então tinha que fazer 2 rodadas. Demorava muito, porque não é que nem uma chapa. E a gente ainda vai levar essa frigideira lá pra hamburgueria. A gente fala, nunca levou. Pois é, Porque ela pra tem- você trazer a frigideira pra mostrar pra gente. Ela tá lá em casa ainda. Eu falei, "Tulia, a gente tem que fazer um quadrozinho, colocar lá pro pessoal saber o Depois começo você de manda foto dessa tudo." frigideira. E foi um negócio assim que, como ela ficava na chapa, né? Eu ficava com o atendimento e a entrega. Então, Você atendia o telefone, porque Exato. era online, né? exato, mas como é que eu fazia? Eu tinha um suporte, eu colocava esse suporte na moto. Quando alguém mandava mensagem, eu encostava no estacionamento e mandava áudio. Você respondia a mensagem. Andando de moto. Então, no caso, eu parava e mandava, porque eu não tinha como ter 2 pessoas, né? Nós estávamos começando. E nós passamos por esse processo. Aí você já avisava pra ela que tinha tal pedido. Exato. Ela me avisava, tá fazendo a pronto. entrega. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas eu vou ser bem sincero, cara, eu amei principalmente, assim, eu amo tudo, mas o começo ele pra mim foi muito bom, porque eu via que tinha um caminho. Então, às vezes a gente vendia 10 hambúrgueres e nós comemorávamos. Meu Deus do céu! E às vezes 10 hambúrgueres hoje é metade de uma mesa. E, cara, nós comemorávamos. Exato, nós comemorávamos, cara, e eu lembro que, tipo, em cima da moto eu chorava, e eu orava, eu falava, Deus, obrigado, vai dar certo, meu Deus, estamos no caminho certo. E aquilo pra gente foi, assim, um alívio, que ali a gente viu, não, cara, tem um caminho, Aqui. tem um caminho. Mas passamos por esse processo, após isso, né, compramos o trailer, que foi uma coisa que eu falei, vamos comprar um trailer. Outras das ideias loucas do Túlio, assim. Que ele que chega assim e fala, vamos fazer tal coisa assim, de um dia pro outro, e ele arruma, e ele compra, e ele vende, Ele é impossível. ele é desse jeito. Amor, calmo, não, vamos fazer assim, vamos fazer. Depois do direcionamento, que o trailer também foi da mesma forma. Foi da mesma forma. Vamos orar, se Deus confirmar, vai aparecer, esse trailer vai aparecer na nossa porta. E apareceu na nossa porta pra gente comprar. Que é meu porta. Então, se Deus mandou, acabou. Então, vamos. E tem um grande ponto aí, que é o seguinte, a gente toma essas atitudes, mas é porque a gente tem fé. Por quê? Se porventura, nesse processo, né, por exemplo, eu queria comprar muito uma coisa um tempo atrás, e Deus tocou no meu coração que não era o momento, eu só virei e falei, ok, como assim? Não, cara, Tem que saber escutar o não também. porque esse é o ponto. Ter fé quando você quer algo e falar que tudo aquilo tá sendo desenvolvido para que você tenha aquele produto é muito simples. Agora, ter fé para escutar um não. Não, agora não. Espera um pouquinho, você virar e falar assim, ok, cara, isso é difícil. É uma maturidade, né? Tem que ter uma maturidade. Uma fé madura. E a gente tem isso. Né? Então, nesse processo, a gente viu que o trailer era o momento. Nesse período do trailer, isso em 2022, começamos, equipe muito enxuta, basicamente eu e Luane. Eu já não estava mais, porque eu estava grávida. A Luane tinha acabado de ter o nosso neném. E aí, nesse período, cara, a gente foi crescendo. Graças a Deus foi tendo um reconhecimento, foi muito bom. O pessoal gostava muito, gostava do atendimento, gostava do lugar, gostava de tudo. E nesse período a Luane saiu, né, e ela ficou, se ausentou, o Davi cresceu um pouco. Aí quando chegou um período, ela estava retornando, melhor dizendo, né? Aí o que acontece? Nesse período, a gente teve uma votação popular aqui em Palmas, um Instagram muito grande, que até então ele era o maior no período. E a gente ficou com o melhor hamburgueria de Palmas, votação popular, né? Foi uma votação aberta ao público. Isso trouxe muitas, como é que eu posso falar assim, uma mudança muito grande.
Uma De um reviravolta. dia para outro, as De um dia vendas pra outro. subiram assim, acho que Cinco cinco vezes. vezes. Então, assim, De um dia pro outro, é então, coisa de assim, você o vender. celular ele travava. Travava. Ele não dava pra gente responder o pessoal, porque era tanta mensagem gente. que a gente ia escrever o celular, parava, saía do Isso era no aplicativo. trailer. No trailer. Isso, E era o mesmo nome. Não. É Empório Burger. Empório Burger. isso. A gente até teve que fazer essa transição, porque o Caju a gente entende ele como uma marca. Então eu bati muito nessa tecla com a mãe. Eu falei, olha, E porque também tem um pé de cajueiro. tem um pé de cajueiro. Então eu falo, olha, vai chegar um momento. E eu não falo em 1, 2 anos, eu sempre falo, olha, o longo prazo. Vai chegar um momento, você não Vai- sabe quando. E você vai sabe chegar um quando vai momento chegar. que na hora que as pessoas falarem Cajuí, em qualquer lugar da cidade, e eu acredito que em um certo tempo no estado, as pessoas vão falar, ah, já sei qual é, aquela hamburgueria, né? Para virar uma coisa assim, uma marca, sabe? Você constrói essa marca, demora, não é fácil, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. E eu acredito que essas coisas que demoram, né, são uma das melhores coisas. Exato. Porque a construção de tudo começa pela base até chegar no topo. E aquilo que explode, que vem muito rápido, logo apaga, logo desaparece. Exatamente. E foi, seguindo a linha que você falou, foi exatamente, assim, mais ou menos essa linha, porque hoje o Cajuí eu divulgo, mas eu sempre doso a quantidade de divulgação, tanto eu quanto a Luana. Nós queremos um crescimento gradual, focado em unidade, não em quantidade. Então a gente Qualidade também. focamos Porque na até pessoa. nisso daqui a gente viu assim, que se você Vende muito, em grande escala. você precisa entender o tamanho da sua unidade, para Exato. você, o tanto de pessoas que cabe ali, o tanto de pessoas que você consegue atender, a sua equipe consegue atender. Você não pode querer abraçar tudo, porque senão não dá. Não dá. Encher, colocar muita mesa, um espaço muito grande, não dá conta de atender cada demanda. Exatamente. E não é só sobre atender, né? Porque atender a demanda, de certa maneira, se um pedido chegar com 2 horas, a demanda foi atendida, mas ela não foi atendida com qualidade. E nesse período, a gente sofreu muito, cara. No período que deu o boom, o Por quê? crescimento. Você imagina uma empresa que produz, vou dar exemplo aqui, 100 hambúrgueres. Em um dia, a demanda subiu para 500 hambúrgueres. E num período como você está, você não tem uma assessoria, um suporte que vai falar, olha, então vamos fazer determinada coisa. Você fala, cara, vamos atendendo. Você vai atendendo, você vai atendendo, como você vai atendendo. E chega um período que a gente não conseguiu atender. Então, quem era o nosso cliente era acostumado com a qualidade, nós não estávamos conseguindo entregar a qualidade e nem a questão de tempo. Então, o cliente que era meu cliente já de antigamente, ele olhou e falou, cara, Ele ficou perdeu a qualidade. Ele, de certa maneira, se decepcionou. Quem vinha falava, como esse lugar ganhou como melhor. Então, nós recebemos crítica muito pesada. Por exemplo, foi um período muito difícil, ela quis parar, né? A gente, aos poucos, foi sentindo assim, uma perda de alegria, sabe, de estar fazendo aquilo. já estava pesado. Porque a crítica ela é muito dolorosa, né? Tanto que E a pessoa ela não vê, não tem como, né? Mas ela não tá vendo ali tudo que você teve ali, que às vezes, por um pedido sair, você desenrola muita coisa ali, desdobra muita coisa, e a pessoa não vê isso. E às vezes quando chega, a pessoa vem com uma crítica pra cima de você, e você vira e fala assim, não tem como. Meu Deus, tudo isso que eu fiz não tá sendo suficiente pra essa pessoa? Aí eu falava, não, deixa isso pra lá, e tu, não, vamos continuar, vamos orar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. é porque assim, eu confio muito em Deus. Então assim, se Deus ele me deu uma promessa, vai acontecer. Pode demorar um tempo. Quando, por exemplo, Moisés estava passando, né, foi a questão do deserto e tudo mais, tinha uma promessa. E muitas pessoas, né, basicamente todo mundo, foi desistindo, né, desistindo assim, se entregou. O período é longo. E é isso que eu falo. O problema. E a promessa não era para Moisés, né? O propósito era com ele. Mas esse é o ponto. As pessoas não compreendiam a promessa. Quando você tem uma promessa, quando você tem uma dificuldade, você tem que entender que é um processo. E não
é sobre o seu tempo. E eu sempre batia na tecla, eu falava para ela, falei, como? Se Deus tem uma promessa, Deus não erra. Será se Deus está errando? Mas isso, mas aquilo. Falou, cara, Deus não erra, acabou. Mas a gente falou, cara, se Deus colocou, Deus ele sabe, até o cair de uma folha, Deus ele sabe que aquilo vai acontecer. Deus já te chamava pelo nome, quando você estava dentro do ventre da sua mãe. Como pode Deus errar? E eu ficava, como? Não tem como. Então vai acontecer. E a gente teve muita dificuldade, tivemos muitas discussões com qualquer casal, porque o financeiro ele mexe muito com isso. E eu entendia, de certa maneira, o lado dela, porque ela é mulher. E o que significa ser mulher? Ela tem que pensar pela família. Pensa pela família, a mulher quer uma segurança. E ela tem uma sensibilidade diferente. Então eu via lá na frente, eu falava, cara, vai dar certo. E chegou o ponto da gente passar por esse processo e as vendas caíram drasticamente. Foi o período assim que eu do mesmo jeito que ela subiu. E elas caíram de uma maneira que foi assustadora para todo mundo. Minha mãe ficava assustada, então ela tentava de certa maneira ajudar. Porque a meta de vocês era só aquilo ali, né? Só. Sempre foi, né? Tipo assim, desde que a gente casou, né? A gente sempre não tinha uma fonte. Agora que a gente tá agora nós já abrindo temos, mais o leque. abrindo mais o leque, né? A gente já tem outra empresa, que ela já tá rodando, né? Graças a Deus. E a gente tem o objetivo de fazer outros negócios. Mas nesse período era só isso, cara. Literalmente era só então isso. aquilo ali tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Teve uma época que foi muito difícil. A gente chegou a um ponto tipo assim, vamos supor, a gente vende 100 hambúrgueres no dia normalmente, vamos dar exemplo. A gente chegou ao ponto de estar vendendo uns 5 hambúrgueres. De nós olhar e falar assim, meu Deus, como é que não pagar nossas contas? As coisas começaram a acumular. Então o cartão começou a atrasar, então os juros eram absurdos. Eu lembro que nós fomos ver uma questão da negociação. A Luane queria porque queria negociar e eu falei, então deixa eu ver. Desespero de novo. Quando eu cheguei lá, acho que era uma conta de 1.000 e pouco, era 2.000 e pouco, a conta estava em 15 mil reais se fosse negociar. Se fosse negociar. Eu falei, olha, nós vamos pegar dinheiro emprestado, vamos pagar isso. E a gente depois vai pegar e vai dar um jeito. Pega dinheiro emprestado, não vou pagar o. E aí ela falava, mas Cartão, pagar outro cartão. como eu falei, nós não vamos pagar isso. E eu lembro que no primeiro mês de hamburgueria, no primeiro dia basicamente, fomos lá e pagamos, como nós laboramos. E eu batia muito nessa. Agora nesse local Já, que você Caju. E a gente batia muito nessa tecla. Teve um dia que minha sogra, toda vez que escuta isso, ela chora. Que foi muito difícil, cara. Esse pra mim foi o dia assim, o ápice da dificuldade. A gente não tinha vendido nada. A gente não tinha vendido nada. Chegou uma turma de umas 5 pessoas. A Luane olhou pra mim, eu olhei pra ela, né? Eu ficava no atendimento, ela lá de cima. Tava tão ruim que ficava só ela, basicamente, né? E eu olhei de lá, cara, e falei assim, ótimo. Aquele olhar, né? Pô, bacana. Chegaram, glória a Deus. Cara, quando a gente ia começar, né? Que nós sempre deixávamos a chapa ali baixa, né? Pra manter ela quente. Ela aumentou, o gás acabou. E nesse período, hoje a gente tem estoque, né? Mas nesse período não tinha estoque. Não, o Túlio traumatizou tanto que hoje ele tem 3 gás lá de reserva pra quando acabar ele trocar. E nesse período, cara, eu olhei pra ela. Ela só tinha a bancada do trailer, ela desceu, chorou que nem menina. Ela chorava assim, sem parar. Eu lembro que eu falei com o pessoal e tudo mais, aí depois eu falei, né? Falei, não, amor, vai dar tudo certo, calma, é aprovação. Nós estamos passando pelo deserto, acontece. E aí ficamos nessa, sabe? Ficamos assim mesmo. E eu lembro que aí ela pegou, né? O Davi tava lá, aí foi dormir. Cara, eu desci, eu chorei tanto. Eu chorava que nem menino, eu chorava, falei, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, E eu lembro que eu falava assim, eu não confio em mim, sabe? Eu não confio, eu sei que eu sou fraco, mas eu confio em Ti. E se o Senhor tem uma promessa, vai acontecer. E eu falava assim, apesar de estar ali triste, eu falava, vai acontecer. E eu lembro que a minha sogra, quando a gente conta com ela chora. Porque
Por que você não me ligou? E a gente não contava pra A ninguém, gente não sabe? contava, a gente sempre teve esse negócio assim. Porque a gente Pô, a sempre gente é um teve isso. casal, a gente casou, então a gente vai ter que resolver nossos problemas, E né? nós A gente tínhamos não que vai- resolver, sabe? E é uma coisa que eu bato muito na tecla hoje. Eu falo, cara, Mas eu sou sua mãe. e assim, eu lembro que eu falava assim, eu falo com meus amigos, sabe? Eu falo, cara, se vira. Ele fala assim, Túlio, mas, pô, a dificuldade, tá? Eu falo, cara, se vira. Porque não é que isso vai te machucar, isso vai te deixar forte. E foi um período muito difícil, né? E nesse período, Deus plantou no meu coração, eu digo, foi Deus, cara. Nós precisamos de um lugar. Nosso hambúrguer ele é muito bom, nós estamos no lugar errado, nosso hambúrguer é muito bom, e quando nós tivermos um lugar, a experiência ela vai vir. Por quê? O público era errado, O não era, público era errado, né? não era pra aquele hambúrguer que a gente oferecia. E Sabe? E tipo assim, foi um período que eu falava, cara, nós precisamos de um lugar. E todo mundo, pois é, Deus vai abençoar. E eu falava, cara, nós vamos ter um lugar, nós vamos estourar. E eu falava, eu batia na tecla e todo mundo ficava assim, pois é, né? Isso é, pois é, Deus vai abençoar. E assim, não era por maldade, era por amor. Eu falava assim, cara, mas tá vendo como é que tá? Eu falava, o trem vai estourar. Eu falava, nós só precisamos de um lugar. E eu falei, Luan, vamos achar um lugar. E nesse período nós queríamos qualquer coisa. Se nós tivéssemos uma parede, eu lembro que nós procurávamos uma parede, sei lá, é exatamente isso. a gente procurou casa, qual é aquela quadra que a gente foi lá? Nós fomos na 504 Sul. Aí a gente procurou Pra casa, fazer- eu passei por uma casa lá que ela tem um portal de madeira muito lindo. E aí eu imaginava assim, ai meu Deus, esse portal de madeira cheio de plantas, Exato, vai ser cara. lindo. Tudo isso nós imaginávamos. Eu lembro que eu consegui o número, tinha uma correspondência lá com o número do rapaz, eu consegui pegar o número, só que era de fora, a pessoa nem morava mais aqui, só Exato. ficava a casa, e eu, não, tá, vamos passar para outro. E assim, qualquer lugar que a gente via mesmo, eu falava, não, A gente via pode algo. ser aqui. E foi um trem tão interessante que Deus ele colocou tudo no nosso coração. Tudo. Quando eu digo tudo, você fala assim, Túlio, mas às vezes é um exagero. Não é, cara, porque eu via oportunidade em qualquer lugar. Eu não estou exagerando quando eu falo assim em qualquer lugar. Vamos dar exemplo aqui. Vamos supor que aqui tem uma saída e tinha uma parede na lateral. Eu falava, cara, me aluga a parede. Eu só quero o espacinho da lateral. Porque eu pensava, cara, eu vou colocar o trailer, eu vou fazer toda uma aluno, inclusive até hoje nós temos um projeto, um lugar que nós vimos, tudo mais, nós Tem falamos, uns 3 projetos. mas não deu certo, né? E nós ficamos nesse período. E aí surgiu um lugar, bem próximo onde a gente ficava, basicamente atrás, e eu queria, porque queria aquele lugar, e ela também, porque era um lugar, cara, incrível. Nós pensamos em tudo nele. Só que era um aluguel muito caro, o proprietário botou muita dificuldade, depois ele falou que queria, minha esposa falou, a Luana falou, meu coração não se abriu. E eu queria, eu falei, vou fechar. Porque não vamos ficar enrolando, às vezes é medo da gente. E ela, meu coração não se abriu. E aí Deus ele foi tão bom com a gente. Aí eu fui orar pra Deus, falei, Deus, for da sua vontade, vai acontecer, mas se não for, tira isso da mente do turno. E o cara falou, não. Tira na cabeça dele. E falou assim, e o cara falou, No dia que a não. gente foi fechar com o cara, não quero. Aí eu, glória a Deus. E ele falou literalmente, Zangado não quero. E eu falei pra ela, falei, a partir de agora, tu vai se virar. Tu vai arrumar um lugar pra gente então. E é de tal lugar a tal lugar. E aí a gente procurando. Ela De um procurando. raio, né? E nós. Daqui até ali. Mas nós não achávamos. Nós não achávamos. Até que ela teve uma ideia, né? Eu coloquei o. Sabe o carrinho do Google? Que ele vai tirando as fotos? Aí eu coloquei ele nos pontos lá que ele queria e comecei andando assim. Porque a gente andava, a gente passava, mas a gente não Você vai conseguia passando ver. bem, e ele vai né, as fotos. vai Isso, saber. aí eu ia olhando as fotos. E aí a gente passou lá e tinha uma placa de aluga, assim, que já tava 2 anos lá. Não, eu acho que já eram uns 7 anos. Não, acho que era 2. Não, eu acho que mais ou menos uns. Pelo que ele me falou, já tinha saído lá, tanto que lá o lugar já estava acabado. Porque o pessoal entrou, tirou tudo de dentro, já tinha quase 7 anos que estava sem alugar. Sei que eu vi a placa lá do rapaz, aí mandei mensagem. Eu falei, não, tu arrumei um lugar aqui. Aí eu falei, tá bom, e daí, deixa eu ligar. Todo assim, que tá chateado. Gente, eu tava chateada Ele porque ficou tão queria chateado jogar. comigo porque ele queria aquele outro, tão chateado. Eu, tá bom, mas liga pra esse daqui. Aí ele ligou, se animou, a gente foi ver, conversou com o rapaz, ele, não, alugo pra vocês. Aí ele alugou pra gente, eu falei, tá vendo? Foi Deus que não deixou você Mais ir naquele detalhe. lugar. Eu entrei em contato com ele, ele falou, quanto quer pagar? Aí eu,
Não, deixa eu ver primeiro, porque eu só vi o lugar pela brecha do portão. Sim. Não vi o lugar. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu quero esse lugar e tudo mais. Aí fui com ele, cheguei lá, olhei. E dentro de mim eu falava assim, novamente, né? Só eu e Deus. Falava, Deus, me dá um lugar, assim. Eu sei que se o Senhor me der esse lugar, me der essa oportunidade, a gente vai prosperar, a gente vai crescer. Me dá essa oportunidade, sabe? Abre essa porta para mim, por favor. Eu tenho certeza que vai dar certo, eu confio, eu tenho certeza. Sozinho. E sempre conversando com Deus. E eu fiquei nessa. E Deus abre essa porta, abre essa porta. Quando eu cheguei lá, fui conversar com ele, de prontidão, ele falou assim, como é que vai ser? Se tu vir isso aqui, tu me aluga esse lugar? Tipo assim, porque lá são 2 lugares, como você viu lá, né? Tu me aluga esse outro lugar aqui, tu dá um jeito de alugar ele? Cara, aí eu falei, aí a gente conversando, né? Falei, cara, me dá a oportunidade, eu não tenho dinheiro, mas eu trabalho muito. Eu vou vontade de chorar, porque assim, eu confio muito em Deus. Você falou pra ele? Falei, eu confio muito em Deus. E ele virou exatamente e falou comigo, olha, eu sei que você quer uma oportunidade. Eu sei que você está querendo uma porta. E eu vou te ajudar e você vai prosperar. Porque eu tinha pedido para Deus, ele falou. E ele ainda virou para mim. Ai, não, tu fez uma promessa pra ele, que eu fiquei Foi. duro, não faz isso. Ele virou pro cara e falou assim, sabe esse lugar que você não tá alugando? Depois que a gente se mudar pra cá, ele vai alugar. Acredita, ele vai alugar. E eu... Como que você fala uma coisa dessa pra ele, assim, faz tanto tempo que esse lugar não aluga e você vai falar um negócio desse? Ele me aluga aqui, que eu tenho certeza que esse lugar aqui vai alugar. Aí o cara, tá bom, olha, eu quero ver se esse lugar vai alugar mesmo. Foi 1 mês? Foi 2 meses. Alugou. Tinha 7 anos. E eu falei pra ele na hora, falei, olha, eu sou servo de Deus. E se tu, de certa maneira, abençoar, você vai ser abençoado. Bota isso, eu tenho certeza. Ele falou, rapaz, mas como é que tu fala? Eu falo, tenho certeza. Eu tenho certeza, eu confio. Ele fala essas coisas. E eu falei, eu confio em Deus, eu tenho certeza que vai acontecer. E aí ele falou, será? E ele alugou. E eu lembro que quando ele foi lá, eu falei pra ele, eu lembro que eu te falei, ele falou, rapaz, mas não é verdade, cara. E meu Deus, o trem aqui tá legal, tá bacana. E foi uma coisa tão assim incrível, que Deus ele abriu tantas portas. Que Deus assim, ele é muito maravilhoso, porque ele deu pra gente pais maravilhosos. Os pais dela se tornaram meus pais, sabe? Você foi adotado. Fui adotado, né? Então assim, meu sogro teve na obra, meu pai abdicou da vida dele inteira e ficou com a gente. Minha mãe, a gente até brinca, né? A linguagem de amor dela é servir. Minha mãe, ela manda vídeo, como é que tá o movimento, deixa eu postar, manda pros amigos. Teve uma época que ela tava tão assim, que ela falava assim, me manda alguma coisa, que eu vou mandar. Eles passam os processos todos com a gente, né? Cara. Eles vivem assim. No dia que a gente foi ver, minha mãe tava com a gente, aí o Túlio tinha contado pra ela que ele tinha pedido pra Deus uma oportunidade. E aí o rapaz virou pra ele e falou, eu vou te dar uma oportunidade. Aí a minha mãe já começou a chorar. Tá vendo, Túlio? Uma oportunidade que você pediu pra Deus. E assim, eles foram muito, sabe assim, eles foram e são parceiros. Nesse período foi um período assim que falamos, vamos fazer. Então nós começamos. Eu lembro que essa assim foi uma aprovação boa. Fechamos a hamburgueria, então a gente trabalhou em 2 coisas. O Túlio, né, que eu ficava em casa com o Davi, e trabalhava em 2 coisas ao mesmo tempo. Então a gente arrumava lá E tinha o treino. e tinha o treino. Então, acordava 6 da manhã, ele via 6 da manhã, Ia lá organizando. organizava as coisas, voltava pra casa 5 horas, 6 horas a gente ia pra hamburgueria e voltava pra casa meia-noite, 1 hora. O Túlio ele não tava bebendo. Ele andava assim. E foi um período que foi assim. A gente tinha dó do Túlio assim, ele se arrastava. Não andava não. E foi um período muito difícil porque nesse período a gente não tinha dinheiro. Então nós tínhamos que fazer as coisas aos poucos. Tudo E a quem gente fazia. gosta também. Eu E tenho tudo, esse ponto. tudo quem fazia, né, era a família. Então era quem estava lá na obra, meu pai, meu sogro, às vezes meu sogro tinha que viajar porque ele trabalha com empresa de turismo. Na né? reforma do local que vocês alugaram. Mas basicamente Uma lá, mesa, mas lá basicamente não tinha quintal. nada. Ponto.
Então tem muita coisa que foi feita braçal. Então teve uns locais que teve que fazer massa e tudo mais. E era um serviço braçal. Dias e dias, cara. Foram meses, na verdade, porque é aquela coisa, é você fazendo. E nós queríamos entregar uma experiência. Então nós começamos a fazer o lugar, organizar, arrumar tudo. E foi um período, cara, que é que minha mãe falou, tava assim, eu tava dormindo em pé. Meu pai ficava com tanta dó de mim, cara. Ele falava, vai pra casa. Porque eu acordava às 6 horas, fazia um café com meu pai. Nós íamos, chegávamos, sei lá, 6h30, 7 horas. Depois disso, a gente saía de lá 5h30, 6 horas, ia pro treino. Cara, você sair 2 horas da manhã é uma loucura. E nós passamos por isso. Passamos por isso. Não foi assim, brincadeira, pelo contrário, foi muito difícil. Eu tinha 20 km a menos que eu tenho hoje. E assim, é forte falar, mas o pessoal, às vezes eu ia comprar alguma coisa e tudo mais ali nos mercados e tudo mais, o pessoal pensava às vezes que eu era usuário. E não é uma coisa assim, é absurdo. Porque você ia cansado? 20 km a menos do que eu tenho hoje. Ele parou de cortar o cabelo, Não tinha tempo, porque é o seguinte, tempo como pra meu ir. pai abdicou da vida dele, ele me falou, Túlio, não tem final de semana, não tem feriado. Então, eu trabalhei em torno, sei lá, de 3, 4 meses, basicamente, assim, sem parar. Então foi um período, e cara, o tempo que eu tinha, sei lá, livre, entre aspas, né, dormi, cara, dormi, só queria encostar e dormir, eu assim, foi um período que eu só fui passando, eu não cheguei a viver, basicamente, sabe, foi um período muito difícil. Tanto que eu até brinco com o pessoal hoje no mercado e tudo mais, a gente fala, ele fala, cara, você mudou muito. Porque 20 quilos, Eu vou mostrar. basicamente a gente não dormia, foi muito complicado, sabe? Eu não dormia nada. E a gente foi fazendo o processo. Tanto que na inauguração, eu comecei a ver que estava demorando muito. E eu falei, tal dia não vamos inaugurar. E aí foi faltando uma semana, e aí minha sogra falou, ah, vai dar certo. Até a mãe, não vai dar. E aí minha sogra começou, né? Falando, olha, não vai dar. Aí faltando um dia, cara, um monte de coisa pra fazer. No dia, No dia, sabe? Eu virei pra ela, e aí falei, Luana, vou ter que ficar. Aí ela falou, eu vou ficar contigo. Vai ficar até 3 horas da manhã. Organizando pra poder inaugurar. No outro dia. Quando deu 6 horas da manhã, eu tava lá na hamburgueria já. Então só fui em casa, descansei um pouco, tomei um banho, voltei. E fui trabalhar. Cara, fazendo coisas. Quando tava basicamente na hora de abrir, eu lembro que o material de construção, tudo lá. O pessoal do lado, né, que tava em reforma lá no lugar onde estava, ficou com dó. Né? Inclusive um pessoal falou, cara, peraí, deixa eu te ajudar aqui. Aí, colocando tudo lá dentro, organizando lá. Inauguramos o primeiro dia só pra família. Né? Família e amigos. A Luana pensou que o pessoal nem ia vir, o pessoal não vai vir. Cara, quando foi assim, sabe? Mas Lotou. teve que fazer os pães renderem. Lotou. Meu Deus. E sim, foi um período. Foi assim, um processo. Engraçado que foi assim, uma coisa tão interessante que as coisas foram acontecendo. Os próprios influenciadores, páginas, Sim, eles foram lá e nos divulgaram. eu percebi que tem muita divulgação, né? E você pode, e é o interessante que nós não temos o hábito mais de ir, sabe? Porque a gente foca muito no cliente. E o que mais acontece hoje é o próprio pessoal fazer questão de divulgar tanto os clientes quanto as outras páginas, influenciadores. E eles vão lá. Tem cliente que fala com um amigo, aí o amigo vai, tira uma foto e manda pra ele, aí ele vem no outro dia, aí chama a gente e fala, tá vendo essa pessoa aqui? Eu chamei, moção, aqui, ó. Eu digo que vocês foram todo mundo. Desse jeito, aí conversa assim com a gente anda na rua, aí o pessoal vem, Cajuei. São famosos. É assim, o Túlio, que eu não apareço. Cara, mas é um negócio. Mas o Às vezes Túlio assusta. chega e fala, Já tá famosa, você vai aparecer, só vai. E às A vezes minha esposa, o Túlio tá sempre falando, a minha esposa. cara, e assusta, sabe? Assusta assim o quão rápido foi. Nós temos basicamente um ano. E cara, um ano do Cajuí. Eu digo que vocês estão nesse local com o Exato. nome Cajuí.
E o trailer não mais? Não, nós já passamos ele, outra pessoa já está trabalhando e tudo mais. Mas esse é o ponto. Um ano que eu digo assim, que ele é a construção de toda a nossa vida. Porque a gente não faz o atendimento que a gente faz porque a gente foi para aquele lugar. A gente é assim. Aquilo, nós voltamos naquele mesmo assunto. O negócio ele é constituído por pessoas. E nós amamos isso. Eu amo contato com as pessoas. Eu amo sentir que elas estão sendo cuidadas, sabe? Quantas pessoas eu vejo que chegam lá tristes, sabe? E elas saem de lá felizes. Muitos amigos que a gente conseguiu. Muitos, através da muitos, hamburgueria. muitos Amigos mesmo, de amizade mesmo forte. Parece que você conhece há muito. Exato. Exatamente. Muitos, assim, que a gente começa a conversar. E aí tem cliente, assim, até que a gente senta na mesa para conversar. E aí começa a conversar com o cliente. E eu falo assim, nossa, Túlio, não tem isso. É muito difícil aqui para você sentar para conversar com o dono do lugar. E aí você virar amigo dele, ele te conhece a sua família. E aí vira um... Por isso que a gente fala que o nosso lema é cliente barra amigo, porque é exatamente isso. E eles de fato viram, sabe? É uma coisa assim que é tão interessante que eu sempre bato nessa tecla. Às vezes, vamos supor, tem uns dias bons e dias ruins, né? Assim como qualquer negócio. Graças a Deus, os dias bons eles estão... eu sempre pensei, falei, cara, tem um período ali de 3 meses. Todo negócio, os 3 meses é a inauguração, então ele é a novidade. E a gente tem mais de um ano, tá? Fizemos um ano em dezembro, dia 17 de dezembro, e não para, sabe? Não para, pelo contrário, cada dia mais vem mais pessoas e mais clientes, e cada dia mais é como se nós fôssemos construindo assim um grupo de amigos de fato. E foi um ano no qual a gente cresceu de uma maneira diferente. Tanto que os nossos amigos, familiares, eles chegam pra gente e falam, cara, vocês estão famosos, cara, onde a gente vai, a gente vê numa roda de conversa com os amigos, não é que a gente está falando de hamburgueria. Eu comentei que vocês iam gravar, né, comigo, e aí foi do pessoal do Cajuí, o pessoal lá do Instituto, tá, a história deles é bacana, eu conheço eles. E é um negócio muito interessante, e eu sempre falo que, assim, é Deus, cara. Mas vocês se dedicam, tudo mais, eu falo, olha, a nossa dedicação é algo nosso, sabe, é algo que qualquer pessoa pode fazer. A dedicação, você fala de fé, você fala muito de fé, mas abaixo da fé ou em cima da fé, não sei, existe a ação. E dedica a ação, né? Vocês não ficam só esperando. Você pede, vocês oram, mas a coisa não acontece simplesmente como um passo de mágica. Vocês têm a ação, o trabalho, se falar vai, você tem que ir fazer a coisa acontecer, né? Deus abençoa, mas existe o seu trabalho, a sua mão de obra. Exatamente. Eu acho que é exatamente o que a gente falou no começo, que é assim, a gente pede uma direção. E quando Deus vira e fala, é essa direção, então pronto. Então a gente pega todas as ferramentas que a gente tem e a gente vai nessa direção. E vai trabalhar. E vai trabalhar. Não tem... É impossível. Qual é a frase que você usa muito lá na página? É a lei da semeadura, né? Não, do trabalho. Eu falo sempre assim, o que enriquece é o trabalho. O que enriquece é o trabalho. Então, assim, não tem outra forma de você chegar nisso se não for com o trabalho. E eu bato muito nessa tecla porque é o seguinte, quando a gente fala lei de semeadura, o que é semear, né? Você pega uma terra, né? Você prepara ela. Então o que acontece? É uma ação de fé. Você vai plantar e esperar. Por quê? Você tem que ter uma ação. Exato. E é uma ação de fé porque você conta com a chuva. Então assim, você está o tempo todo pensando, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Mas para isso você faz a sua parte, Se que é o que você plantar, falou. você não vai ter. A chuva pode até vir, mas não vai ter o que colher, porque você Exato. não plantou. E é uma questão assim, a gente bate nessa tecla da fé, porque assim, a fé ela vem, assim, a gente entende que Deus vem primeiro, então Deus ele é a base de tudo. Depois assim, a gente entende também que se eu confio tanto, por que eu vou questionar? Mas por que eu vou em determinada área da minha vida? Eu quero fazer algo, eu quero fazer, por que eu vou medir as ações, sendo que eu poderia estar me entregando 100%?
que é o que a Luane fala, né? A gente bate muito nessa tecla. A gente sempre acreditou, sempre entendeu a promessa, mas nós sempre, sem exceções, trabalhamos. Logicamente, tivemos períodos no quais a gente estava desanimado, então nós acabamos dedicando menos, mas em curto período de tempo a gente falava, não, peraí, vamos voltar ao eixo, então a gente se cobra muito. Ela me cobra muito, eu a cobro muito. Sim, mas uma cobrança que é uma cobrança justa, porque nós sabemos do nosso potencial, né? A gente entende que Deus está nos guiando, então nós temos que fazer por onde, sabe? É assim, é o que eu falo. Eu sempre, eu falo, às vezes a gente brinca, né, que a gente parece que tem mais idade, né, pelo que a gente já passou. Você tem quantos anos? Eu tenho 25 e ela 24. E a gente bate muito nessa tecla, né? Porque o que é o ponto, né? Que eu sempre falo, cara, isso é, assim, é a diferença. Eu sempre bato na tecla que a vida é difícil. A vida é complicada. Então, quando você entende que a vida é complicada, você não vai se sentir injustiçado quando determinada coisa na sua vida não acontecer como você quer. Então, se as coisas são difíceis e as coisas boas elas levam tempo, então você vai conseguir. Basta você fazer. E o problema é esse. O problema é que essa nova geração, essa geração que está vindo, na qual eu faço parte, só que de certa maneira eu tento ter atitudes diferentes, é uma geração no qual ela não sabe escutar um não, que a gente falou agora anteriormente. É uma geração que ela não sabe perseverar. Então ela começa, mas em determinado ponto... É porque as coisas hoje estão mais rápidas. Elas param. E eu bato na tecla com a Luane, sabe? Assim, uma casa ela não é construída em 2 dias. Então, um negócio não é construído em 2 dias. Se você passa, vou dar exemplo, uma faculdade, eu sempre bato nesse ponto. Você passa 4 anos na faculdade. Você vai passar uns, sei lá, 1, 2 anos para começar. Você vai progredir na carreira quando você vai ver para você estar teoricamente bem, e não é com todo mundo, você vai passar 10 anos. Porque um negócio, o estudo para um concurso público, porque que o estudo para passar em medicina, que é muito difícil, você vai passar em 1 ano. Então isso é a vida. Então quando você olha para o longo prazo, você leva o coração leve. Porque você imagina que não tipo assim, ó, você não está numa corrida de 50 metros, é uma maratona. E a gente tem essa mentalidade de pensar assim, 10 anos, a gente fala, não. 10 Daqui a anos. 10 anos, a gente vai estar completamente diferente do que a gente está hoje. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 5 anos a gente vai estar diferente, mas 10 anos a gente vai estar completamente diferente do que a gente está hoje. E é uma coisa nossa. A gente tem isso e é mentalizado, né, amor? É o objetivo, né? São focos. Isso. Vocês conseguiram, chegaram no patamar que almejaram. Acredito que tem muito mais ainda, que esse foco de vocês ainda é bem maior, né? Você falou que tem o objetivo de tornar o Cajuí uma marca que vai ser reconhecida em todo o estado ou até fora do estado, né? Esse é o objetivo. Não parou por aqui, não vai parar. Vocês estão felizes como estão, mas tem mais, né? Exato. Eu quero mais. Eu tava comentando isso, acho que essa semana, que a nossa aposentadoria, eu falo com a nossa aposentadoria... Já tá pensando em se aposentar, moça. Mas eu tenho que pensar. A nossa aposentadoria tem que ser as nossas empresas, tem que ser as nossas marcas. Então, assim, a gente tem tempo, falei pro Túlio, a gente tem vigor, a gente pode ficar acordado, que a gente não sente tanto isso. Então, vamos aproveitar muito agora. Não aproveitar, nós aproveitarmos, mas vamos investir mais. Aproveitar que vocês têm tempo e disposição para trabalhar, para poder... Exatamente, para a gente poder... trabalhar e investir. Exatamente. E é um ponto assim que ele é muito interessante, porque quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente vê que esse modo de viver da gente, né? Então assim, a gente não costuma ter muitos luxos, né? Por exemplo, a gente viajamos ano passado, esse ano já temos uma viagem, esse mês mesmo,
teremos outra viagem, eu acredito que no final do ano. E a gente, de certa maneira, tem as nossas áreas na qual a gente pode usufruir. Não é que a gente vai ficar, não vamos. Não. Mas a gente entende que Que agora não é a hora de... que não, agora não é a hora de usufruir de tudo. Vocês não têm extravagância. Exato. E a gente entende que vai chegar um momento. Tem um planejamento, né? Você tem um planejamento para a viagem que vocês vão fazer, aí planeja já uma outra viagem, mas existe um planejamento, não é uma coisa assim, bom, vou fazer isso, vou fazer aquilo e sai desesperado fazendo. E a gente não muda, e esse eu acho que é o diferencial, que vai ser o nosso diferencial a longo prazo, a gente não muda o patamar. Vou dar exemplo. A gente está com o mesmo carro, né? Então a gente vai ter o período que vai trocar de carro? Vai, naturalmente. Mas a gente não tem essa necessidade de mostrar, que a gente bate muito nessa tecla, né? A gente não quer viver essa vida. Eu falo que a minha ostentação, né, assim, se a palavra é essa, é minha família. Então é a Luane, é o Davi. Então assim, servir a eles para mim é minha felicidade. Então eu não tenho essas coisas, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, elas têm a necessidade de fazer muitas vezes, não por ela, mas para fazer parte de um meio social. E é o que eu falo para a Luane. Se enquadrar no padrão. A gente até estava falando para ela, brincando com ela, eu falei, Luane, se o nosso negócio for depender de mim, para mim ter a postura de dono, do cara que anda, sabe? Porque, por exemplo, o meu jeito, eu ando em qualquer lugar, coloco um short, uma camisa, né? Um havaiano ali, um tênis, e pra mim tá bom, cara, sabe? E eu não faço visando que as pessoas vão pensar que a gente tem... Não, cara, eu falo pra ela, né? Eu bato muito nessa tecla. Vocês vivem a vida de vocês, independente do que pensam, do que não pensam, não tem essa necessidade de mostrar que tem ou que não tem. Sabe que tem, né, que estão tendo, que conseguem, acho que a felicidade da gente é conseguir manter-se, Exato. né, pagar as contas, sem dificuldade, sem aperto. Eu falava assim antes, no começo eu falava assim, que meu sonho era entrar no supermercado, comprar o que eu precisasse, sem preocupar se o meu dinheiro ia dar, porque você vai lá, eu falava assim pra moça do caixa, olha, quando chegar em 100 você para. A gente sabe como é que é. Quando chegar em 100 você para, quando chegar em X, que era o valor que eu tinha, você para. Ela, não, tá bom. E eu falava assim, meu Deus, o meu sonho é entrar no supermercado e comprar o que eu preciso, sem me preocupar em pedir para a moça parar. E é bom quando você consegue fazer isso. Cara. Você vê que é um sonho não tão exagerado, né? É um sonho simples. E é essa simplicidade de vocês, né? Acredito que a felicidade de vocês é hoje conseguirem comprar o que precisam sem se preocupar. Pagar uma conta sem se preocupar. Tá bem, o E dinheiro. eu acho que isso é muito sobre se desprender da internet. O que isso seria desprender? Por exemplo, eu e a Luane, a gente não consome nada sobre política, por exemplo. A gente vive a nossa vida. Então, assim, a gente entende que, assim, tem coisas que você pode mudar de fato, né? Então, eu foco muito nela e no Davi. Não seguem padrões. Porque é o seguinte, vou dar exemplo. Assim, a minha maior missão é servir a minha família. Primeiramente, Deus ele deixou a família, né? E Deus ama a família. Então, os princípios e valores que o Davi vai ter são espelhos daquilo que eu sou. Então, eu foco em estar sempre fazendo com que ele se torne uma boa pessoa, né? E muitas vezes através do exemplo, logicamente. Então, a gente foca nisso, sabe? Então, isso já dá muito trabalho, né? Cuidar da criança, fazer, por exemplo, a gente não dá telas para ele, né? Então a gente não dá celular, não dá TV. Ele tem quantos anos? Ele tem 2 anos e meio. E assim, cara, mas também não para. Porque ele não vê, como ele não vê nada, ele Exato. Ele não fica sentado olhando pra nada. Ele tem que brincar. Ele não perde. Não perde. E quando pra gente ter a televisão e a gente tá lá assistindo, ele quer ver chácara. Cada rolê. Ele quer ver cocó, que as galinhas. É isso que ele quer ver, assim, quer ver mato na televisão. Isso dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho tentar ser um bom esposo, uma boa esposa, empreender. Então o que acontece? Se você tem muitos estímulos externos, como você vai focar naquilo que de fato vale a pena? Então a gente não olha grandes empresários que estão lá o tempo todo
postando carro importado, não sei o que. Isso pra gente, beleza. E não é desmérito do cara ter, porque ele pode, sabe? Mas eu acredito que, primeiro, você quer? Ok. Segundo, é o tempo disso? Ok, você quer? Ok. Não há problema nisso. E eu preciso, né? Às vezes a gente nem precisa, é uma Exatamente. necessidade. Mas esse é o ponto. É se de fato aquilo é pra você. E a gente bate nessa tecla. Então a gente é leve, sabe? A gente não tem essa correria. A gente tá aqui o tempo todo tentando honrar com o nosso compromisso, tentando ser pessoas corretas, primeiramente pra gente, sabe? E pro Davi, porque eu sempre falo, palavras elas movem, mas o exemplo ele arrasta. O exemplo arrasta. Então eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, todos os dias. Acho engraçado isso, mas todos os dias quando ele vai dar a benção, né, que a gente fala, ele vem, dá um aqui e ele dá 2 beijinhos. Um E do um abraço. lado, outro do outro e um abraço. Ontem ele foi se despedir da gente, aí ele fazendo aquele eu vendo, né, cara? É o exemplo. Sabe, ele pega o celular Nossa, toca, ele é ele não muito sabe nem mexer no celular. Ele pega o celular e corre pra me entregar. Porque ele não sabe, né? Então assim, e houve um período que a gente, eu acho que por uns 3 meses, ele chegou a ver TV. E ele mudou. Ele foi uma criança ansiosa, foi muito difícil. E assim, é o que eu bato na tecla com a Luane, né? Eu entendo. Né? A Luane mesmo que sabe mais disso. Uma Eu mãe falo que é porque a nossa realidade ela Ela é é diferente das outras, né? A gente tem rede de apoio, a gente tem muito tempo com ele durante o dia. E então assim, a gente pode fazer isso, a gente tem essa possibilidade. Eu sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade, que a pessoa quer cozinhar e o filho não deixa. Então, não tem como. fazer o quê? Cara. Você tá em casa com porque a se eu tô criança. lá querendo cozinhar e o Davi não deixa, eu falo assim, Túlio, pega o Davi, aí o Túlio pega o Davi, vai passear com o Davi, aí volta. É Então assim, diferente. não é todo mundo que tem uma realidade É. igual essa. Tem gente que é mais difícil. A gente estava falando sobre isso hoje. Exatamente sobre esse assunto, a dificuldade. Tem pai que nem vê o filho, né? Sai de manhã, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo de novo, de noite. Hoje em dia o custo de vida está muito, Exato. muito mais alto, as necessidades são maiores, são outras. E os pais trabalham muito. E esse é o ponto, eu não julgo. E Só às que eu vezes vi uma não é pessoa, nem eu não ele que julgo, cara. fica com a criança, Exato. deixa com outra pessoa. Eu falo, É totalmente diferente. Eu sempre falo isso quando eu converso com a mãe. Falo, eu sou assim, mas é diferente. eu tenho não o julgo. Túlio, eu tenho a minha mãe, meu pai, a mãe do Túlio. Isso assim, todo mundo assim fica com o Davi final de semana. Tava agora mesmo minha sogra tava ligando que queria pegar o Davi e ele tá com minha mãe agora. As duas avós disputando. Disputando a criança. Mas Então, esse é- não é todo mundo que tem isso. Não é todo mundo que pode falar assim, vou deixar o fim de semana aqui, a gente vamos viajar e vamos deixar um período na casa de um e um período na casa da outra. Dividir, né? Dividir. Não é todo mundo que tem isso. Então não é a mesma realidade. Mas eu sempre bato na tecla. Esse é o nosso sistema. E eu foco no nosso. Vocês Então, adotaram isso, esse sistema, e é o sistema que dá certo para vocês, que daria certo para outras pessoas também, se a gente tivesse essa mesma perseverança, né? Esse mesmo sistema de não vou fazer isso, vou focar nisso aqui, daria certo. Mas vocês acham que vocês vão ficar aqui só nesse bate-papo, né? agora vamos lá, né? Não, já tem a receita, tem a dancinha, Ai, meu Deus, não sei. Vamos lá, vai dar certo, vamos dar um jeito. e tem umas perguntas que eu gosto muito de fazer para os meus convidados. Qual é o conselho que vocês se dariam há um tempo atrás, há 5 anos atrás, vocês se dariam nessa área do tudo negócio de vocês? Um conselho que você, se você pudesse voltar no tempo e dizer para você, olha, faz isso, isso, isso. Qual o conselho que você se daria? Cara, se eu fosse assim, olhar pra trás, quando eu digo negócio, se mistura muito com a vida, né? Eu falo assim, eu ia só reforçar, falar assim da mulher, né? Porque eu acredito que ela foi o ponto de diferença. Porque parece, quando a gente conta, Não, a gente é conjunto. mas parece quando a gente conta, Unha e cara. A gente é o que exato. deu certo, combinou. E essa é a decisão mais importante da sua vida. Não se desligue da sua mulher. Não, mas eu diria assim, ó, para ser mais específico,
escolha bem a pessoa que vai estar ao seu lado, né? Então, assim, você tem uma boa pessoa, persevere com ela, cuide dela, porque essa foi a decisão mais importante que eu tomei. Todas as outras coisas que aconteceram, poderiam acontecer com qualquer outra pessoa, mas chegar agora e estar feliz é consequência da gente estar junto, sabe? E foi tudo junto, nunca foi separado, nunca foi eu, nunca foi ela, foram os dois. Porque até nos dias que eu tava lá na hamburgueria, ela tava cuidando do Davi. Se o Davi tá uma criança hoje maravilhosa, que a gente tá amando tudo isso, foi porque ela fez isso e abdicou de muita coisa, sabe? Então, assim, esteja com a pessoa certa, sabe? E se eu pudesse lá atrás falar, moço, continua. Essa é a mulher da tua vida. Seria isso. Ai, pô, eu iria falar pra mim... Meu Deus... Não sei, é porque realmente eu penso assim, que exatamente foi as coisas que aconteceram que me deixaram chegar até aqui. Então, assim, seria muito difícil mudar isso. Sabe o que eu ia falar? Compre Bitcoin. Lá atrás, Lá tava tudo em conta. 2014, compre muito Bitcoin e deixa aí. O que significa felicidade para vocês? Família, pra minha família. Davi. É isso. Viver isso junto. Ter essa possibilidade de poder usufruir deles, né? Porque eu falo, dinheiro não é fácil de ser conquistado, mas é possível que você conquiste. E se você fizer algo muito bem feito, você vai conquistar muito. Mas ter felicidade, né? Ter uma família, né, é diferente. E felicidade para mim é ter eles, porque eu sei que eles são presente de Deus. Eles são a felicidade que a gente tem. Família. Esse é a definição de felicidade para vocês. Com certeza. Vamos fazer ali a saladinha que ele disse que ia fazer para nós. Vou deixar o Túlio fazer. E o Túlio, ele vai chorar. A história é muito bacana. Bacana, e eu acredito que estimula pessoas. E o que eu percebo, assim, é aquela questão que eu falei da fé e da ação. Não foi só fé, foi a ação associada à fé. Exatamente. E é uma fé firmada, né? Que você tem, Deus vai fazer, e é isso aqui, pronto, acabou. Permaneçam assim. E eu quero encontrar com vocês em outras jornadas. E a gente vai estar comemorando também, assim. E eu lembro aquele negócio. É verdade. A gente vai estar comemorando o negócio de vocês. A gente sabe que vocês também vão crescer muito, porque, cara, é incrível. Eu fico arrepiado quando eu falo isso. A gente sabe. Sabe? É um negócio, cara. Tem algumas pessoas que a gente ora e a gente fala, vai dar certo. É um negócio e não é. Por quê? Porque, assim, como é que eu posso explicar? Uma pessoa que ela vai vencer, ela dá, assim, todas as pistas, né? As dicas. As dicas, sabe? A ação, o jeito, tudo. Então você sente. E vocês vão. Tá? Amém. Esse negócio, pode ser que daqui a alguns anos a gente vai olhar e a gente vai falar assim, meu Deus, lembra daquele dia, quando foi? Meio assim, a gente tava, de certa maneira, começando e a gente já tá imenso, isso vai acontecer. De ambas as partes, tenho certeza. Amém. Estaremos lá. Uma nova entrevista. É isso. Novas histórias. Exatamente. É isso aí. Vamos para a receita? Bora. Vamos. Porque na verdade a gente quer colocar ela como uma opção mais saudável. Essa receita vocês querem colocar lá no cardápio de Queremos vocês colocar. como uma opção mais saudável. Exato, é porque é o seguinte, o pessoal já nos solicita, né? Uma Fala assim, salada. uma salada, um trem diferente. E o camarão, ele traz uma coisa muito boa, que é um gosto muito forte. O camarão é bom em tudo. É bom, cara. Camarão é bom. Eu não gostava particularmente. Aprendi a gostar com a Luane. Ela me ensinou bastante coisa, né? Ela falou, né? Ah, guerreira essa mulher. Ah, essa é isso que eu falo, velho. Foi a melhor escolha que eu fiz. E agora deu certo. Aí
Aí nessa salada a gente coloca o quê? O camarão que você colocou pra dar uma fritada rápida, né? Aí eu vou fritar e vou deixar ele um pouquinho de lado pra ele não murchar o alface. Pra não murchar o alface. Aí pra depois esfriar. cortar o alface, o tomate e a cebola. E a cebola. Aí é só... Aí ela vai também milho verde E o pãozinho. e o pãozinho. Por que o milho, por que fala milho verde e o milho amarelo? É uma boa pergunta. Alguém Não sabe? sei. Alguém responda aí. Por que fala que o milho é verde e o milho é amarelo? Aí vai mostarda também, né? Isso, e vai mostrar. E aí você pode colocar, na verdade, qualquer coisa que quiser pode colocar, né? Porque assim, tem como fazer com creme de leite, aí você pode pegar o creme de leite ou o requeijão e colocar limão, também fica muito bom. E aí você mistura também no final. Você pode não colocar isso, colocar o azeite, pode não colocar o pão, mas pode colocar cenoura, tudo que você imaginar que você quiser fazer a mistura ali. Salada você coloca. sua, você tem uma criatividade. Coloca o que E quiser. a vantagem é que o pão, ele vai te dar uma saciedade boa. E apesar de ser, por exemplo, um carboidrato, ele não necessariamente precisa de uma quantidade muito grande. Por quê? Quando você mistura o camarão, que já é uma proteína, né? Você vai misturar o alface, o tomate, a cebola, você vai ter ali uma refeição que você vai sentir uma saciedade, algo bom, mas não necessariamente vai ser uma coisa altamente calórica ou algo do tipo. Então, por isso que o pessoal tem nos pedido exatamente isso, sabe? Pra gente colocar uma opção E é o dessa. que a gente tá comendo muito em casa, A né? gente tá comendo muito em casa. Muito. E ela te dá uma saciedade, cara. É isso que é incrível, porque geralmente a salada ela vem com um complemento, né? Entendi. E Nesse caso, ela vem como prato principal. exato. E é exatamente essa parte que eu digo, que o camarão é o camarão e a parte do pão é o diferencial. Porque ele vai te E dar tem essa como você saciedade. botar frango também, né? Frango Pode colocar um filé de frango, frango Filé de desfiado. Na verdade, eu A acho que eu já tilápia fiz, né? também já fiz com frango padrão. Já Não fiz fiz com com a frango. tilápia ainda. Você gosta de experimentar receitas? Amo. É igual essa aqui que você falou que você viu no TikTok. Também. O Túlio não gosta, não. Não, é porque eu sou. O Túlio ele gosta de bife, tomate e arroz pra ele todos os dias. Todos os dias ele só PF pensa daquele básico pra ele tá ótimo. Nossa. É porque é o A seguinte, gente vai viajar, tem que contar essa história, porque eu me revolto com essa história. A gente viaja. E aí eu falo, Túlio, vamos pensar coisa diferente, lagosta, marisco, né? Aí ele vira pra mim e fala, peça que você quiser pedir aí, que eu vou comer o PF. Aí ele procura o primeiro PF que ele vê, assim, ó, que ele vê o nome PF, chegou o olho dele Felicidade. brilha, assim. Aí ele vai comer, eu falei, não, Toca aquela musiquinha. eu falo, não acredito não, que a gente viaja e tu vai comer PF, não. Mano, eu gosto disso. é porque na verdade eu sou muito metódico. Eu gosto de carne. Carne, arroz, feijão, Os massa, sal. seguidores são daquele Tocantins mesmo? Sim. Uhum. No caso, você. Bora, meu bem, coloca aí o Auxilia. por favor. Auxilia, meu bem. Olha o suporte, olha o suporte. É suporte. Quem sabe, sabe. Vocês são daqui do Tocantins? Isso. De qual cidade? Eu, na verdade, eu nasci em Brasília, mas só pra nascer mesmo. Só nasceu de lá e já veio, Mas né? pra Eu sou de Piúm. Piúm. 120 quilômetros daqui. Pium. Depois de Paraíba, né? Exato. Mas também assim, eu basicamente nasci e foi mais vim uma pra vez cá. aqui. Eu nasci e vim pra cá. Só porque- Deus só ocupou o espaço da maternidade e já veio pra cá. Só pra deixar o registro exatamente. dele lá no Pium, né, amor? É, E açúcar. Quem que organiza os cardápios de vocês? vamos lá. Ela que escolhe a... É assim, ela na verdade é uma junção. Ela escolhe, ela vê as receitas, certo? E eu vejo a funcionalidade. Ela escolhe e você bate o martelo. Porque é o seguinte, não é só sobre ter uma receita, a gente bate muito nessa tecla. Porque às vezes a pessoa quer ter um cardápio muito variado, só que ela não pensa como é que vai ser a logística na cozinha. Às vezes você vai ter um prato diferente, e esse prato diferente, ele vai precisar de mais uma pessoa. Dá Vai muito cortar trabalho. o tomate também. Então será se de fato... E ela organiza, viu? Ela, Cara, tem dia que, por exemplo, as coisas... Ele é assim, amor? Quadradinho. Tá. Bem em fininho. cubos. Tá. E ele tá aqui, ó. Tá. Não. Eu quero saber se você vai querer que eu corte normal mesmo.
E às vezes, por exemplo, tá muito corrido na hamburgueria, muito corrido, quando eu digo muito corrido, é muito corrido mesmo. E nesse período, às vezes, sei lá, às vezes atrasa um pouco. A gente coloca ela pra cozinha. Cara, coisa de, sem exagero, 20 minutos. Ela vai rapidinho e resolve. É porque assim, ela tem um nível de organização que ele já é diferente, tá? É um nível de organização, ela já consegue. Eu acho que só vem com a experiência dentro da cozinha, sabe? Não é uma coisa sobre organização em si, porque às vezes a pessoa pensa, eu sou organizado. Mas a coisa que você sabe, né? Tem que ter agilidade também, né? Tem que- Organização e agilidade. E, assim, não sei, você pensar e fazer ao mesmo tempo. Não pode dar. Não tem um tempo ali pra você. É uma coisa que eu acho que a gente se desenvolveu muito, porque da mesma maneira que ela fica dentro da cozinha desse jeito, eu fico na parte externa. Exemplo, às vezes nós temos um problema e todos os meninos lá em nossa volta eles estão assim preocupados, sabe? Tipo assim, meu Deus, o que nós iremos fazer, o que nós iremos fazer? E eu viro e falo, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim, num intervalo de minutinhos, tudo é resolvido. E é uma coisa assim, cara, que pra mim, ela é óbvia, sabe? Só que eu vejo que não é. Às vezes eu até converso com É minha tão sogra. bom que você trabalha com isso, É. né? Às vezes eu converso com minha sogra e ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, Túlio, eu falo pra vocês, eu tô ali e eu não penso que nem vocês. Minha mãe ficou um tempo lá, aí ela brigava comigo, que eu, mãe, por que você não fez isso, dessa forma? Aí ela falou assim, mãe, eu não penso igual a você. Para de ficar falando assim comigo. É Eu porque, não consigo pensar igual a você. é porque pra você, cara, faz todo sentido, mas só as pessoas não fazem. Não adianta. Você tem aquele tempo determinado para fazer cada coisa e tem que sair naquele tempo. É que nem, por exemplo, eu falo para as meninas que tá na cozinha, eu falo sobre horários. Eu falo sempre assim, olha, tem que fazer todas as coisas em determinado horário, seguir a linha, porque isso vira uma bola de neve. Então tem que arrumar tudo, deixar tudo organizado. E o problema é que se você deixa uma determinada função para trás, quando começa o horário expediente, aquela coisinha, mas ela é boba, ela se torna imensa. Então é por isso que eu falo que tem que ter o equilíbrio. E ela na cozinha domina, cara. Pode colocar aí. Hoje nem sempre ela fica na cozinha, né, amor? Hoje nem sempre ela fica na cozinha, até porque nós temos o objetivo de abrir outros negócios e a gente quer terceirizar um pouco. Eu pensei na fumaça, por isso que eu não joguei a água. Faz parte da cozinha, é chique. Tá, deixa eu ver qual também. Deixa eu só colocar, você pega Não foi. Quero falar isso na frente do pessoal, tá vendo, né? Ele contou ali, e eu tava até medindo aqui no meu olho, os cubinhos estão quase todos do mesmo tamanho. Tá ótimo. Aqui Mas essa cobra, você colocar as casquinhas. Ah, sim. E eu também sou organizada. A gente, como a gente tá querendo abrir outros negócios, a gente tá tentando, de certa maneira, terceirizar um pouco, né? Mas mantendo a qualidade. Antes a gente queria uma equipe pronta. Aí hoje a gente já pega uma pessoa, vê quais são, assim, aqui, como ela caminha, né? Qual é o jeito dela e a gente tá fazendo. Uhum. Penas. Quer Tem um amendoim? o... Quero. É manduim? É um manduim. Se tiver. Nossa, é maravilhoso, né? Todo lugar tem, né, cara? Não tem como. Acho que esse negócio depois que foi. Empresas grandes negócios. E eu vi a Esse aqui história é do diferente rapaz do que meu. criou o descascador, né? Aquele descascador de batata que a gente usa. Que é essa marca que eles patentearam, que é deles. Chora não. Cara, e agora imagina a gente com a cebola caramelizada. Mas não faz uma cebola caramelizada. Mas é engraçado, você acostuma. É porque eu tô sem fazer cebola caramelizada esses tempos. Porque lá a gente corta o quê? Umas 8? Não. Olha, eu amo, você quer Mas ajuda? também sim. Cuidado com ele. Cebola fugiu. Pegar mais um? Nossa, minha boca não fez chorar. Chega. Vamos ver se... Como é que é o nome do negócio? Caos de cozinha? A cebola é um dos caos de cozinha. Cara, lá a gente corta
pilha de cebola. E as pessoas sofrem, né, pra cortar. E não tem como. Por mais que o pessoal fale, cara, não tem segredo, você bota dentro da água, você deixa ela na geladeira. Já deram um monte de dica pra gente, a gente faz, cara, só que não dá, funciona. cara. Não vai não. Já vi de botar água na boca, você já viu essa? Tem um amigo lá que falava, vamos botar Coloca água na e boca corta, mas cara, de toda maneira. Aí você põe ela na água pra tirar um pouco da acidez dela. Pra não ficar aquele gosto. tira um pouco da acidez, pra não ficar com gostinho de cebola na bolsa. Vou pegar um. Você quer mais uma pra colocar o tomate? Uma vasilha? Pode ser. Não quer colocar o joga aqui. Essa peixeira magra aí. Ela é muito boa pra cortar tomate. É, ela é Essas ótima, faquinhas. né? É aquelas do kit? É, um vem no kit. É cada uma com uma coisa. Eu tenho medo dela, eu acho ela muito perigosa. Eu uso pra. Tudo que eu ver na frente eu pego sem ser pra coisa. Você vai pegando e vai comprando. Você é muito consumista nesse sentido de utensílios? Não. Eu não. Essa aqui eu não não. sou egoísta. Eu tenho esse Não, mas ela tem as coisinhas dela, né? Ela guarda umas coisinhas aí, comprar, fazer umas comprinhas também de Shopee. A Shopee tá lá, tá muito forte. Esse dia eu tava no consultório lá, aí tava deitado lá assim, aí só escuto meu celular, Shopee! Aí eu, oh meu Deus. Notificação. Mas cara, é bom porque, tipo assim, como a gente não tem muita coisa, fazer um tipo de compra desse também faz, não, tô comprando uma coisinha e tudo mais. Mas geralmente não são coisas grandes não, essas coisas mais básicas mesmo. Vocês precisam usar, né? Tem como, né? Precisa. Tem essa necessidade. Tem gente que rasga, né? O alface também pode ser rasgado. Eu gosto de cortar assim. Não sei, minha mãe cortava assim, eu só corto assim. A herança. É, igual corta couve, né? Couve que a gente corta assim. Mas fala, também é a cópia da mãe dela. Né? É a junção da mãe dela e do pai dela. Filha da mãe. Alô, sogrinha. Ela vai ver. Pra mãe de vocês. A certeza, pra minha sogra vai ser a de vocês. primeira. Minha sogra e minha mãe falou assim, ó, vamos fazer tal coisa, elas estão lá nos comentários. São Que incrível, que casal maravilhoso. Você vê lá você viu a Marisa lá nos comentários lá da Marisa e música. Marilene, você já Você sabe. vê assim alguma coisa, ela bota assim, que lindo! Coraçãozinho é minha mãe. Compartilha tudo. Que casal diferente. Linda história. Ela é fiel. Cara. É uma fã fiel. Quando eu não posto nada, ela já vira e já fala assim. Ela manda mensagem pra ele. E aí, aconteceu alguma Por que a coisa? senhora não postou hoje? Tá acontecendo alguma acontecendo? coisa? Tá Vocês estão acontecendo? bem? Não, estamos bem. Então vamos misturar tudo. Realmente, eu só fico aí colocar lá mesmo. Bora, meu amor, mistura essa. Meu bem. Deu meu bem? Esse aqui você não vai usar mais esses talinhos, né? Não. Esse aqui que eu gosto de colocar é que eu sou o cara do marketing. Você é o cara do marketing. O cara ali da frente, entendeu? Da tomada de decisões às vezes. Não é o cara que faz. Não, geralmente é a Luane. Você só bate o martelo, né? E eu nem me atrevo muito porque eu sei. Porque ela já tá lavando ali, ó. Não é pra deixar tudo dentro. Vai, meu amor, vai. Vamos misturar. Misturando o negócio. Vamos lá. Aqui, ó, pra você misturar. Como é que mistura aqui? Não, mas tem que saber a quantidade, né? Ah, meu bem. Coloca tudo que tem de cebola, tudo que tem de pão e umas 4 colheres de milho. Pra colocar a cebola todinha. Cebola não fica demais assim, não. O que você acha? Pra mim pode. Eu gosto de cebola. Ela não gosta de cebola, não. Ah, vixe. Gosta não. Ela deu uma olhadinha. A Ana gosta. Eu gosto. Ela gosta. Elas foram criadas comendo até pedra temperada. Sem tempero também. É aquela tal história da sopa de pedra. Sopa de pedra.
Minha querida, olha, o primeiro convidado que vem, que tá lavando tudo que tá usando antes de terminar a receita. Vou mandar Minha esse. mãe tem essa mania. Vou fazer um corte. E mandar pro Ramiro. Tá vendo, Ramiro? Entendeu, né, Ramiro? Aprendeu aí? Entendeu aí, Ramiro? Quantidade de milho, Luana? São 3, de 3 a 4 Ai, meu Deus do Quantas céu. colheres? Coloca aí, amor. Vai colocando aí, vai. Não, tem que colocar aqui, ó. Bota no meio. Não, bota no meio, vai ficar bonitinho. Isso, vai. bem. Aí você vai mostrar depois a quantidade. Olha aí, Luane dando cursos para tudo. Não é? Arrasta pra Pronto, já cima. pode fazer lá em casa. Arrasta pra Isso. Pronto? Tá bom. Agora o pó. E o Isso. O pão francês cortado de forma aleatória, ou em É. cubinhos. do Eu jeito que tentei você em quiser. cubinhos, ele não saiu fumo, mas dá pra ser em tudo. Ele fica desmanchando, né? Exato. Tudo num lugar só, né? É, tudo num lugar só para ficar coloridinho. Ela tá querendo fazer uma foto bonita. Inclusive, acho que dava até fazer uma fotinha. Mas você costuma misturar ou É, não, a gente vai misturar só pra não ficar Ah, bonito não, na vai ser foto mesmo. misturado. Senão, como é que foi isso aqui? Deixa eu colocar pra cá, depois fazer uma fotinha. Esse pão, vai colocar o que tanto? Tudo? Não? a quantidade do pão? Deixa eu ver. Você bota 2, né? 1,5. 1,5. É um pão e meio que você usou, em torno de 300 gramas de camarão. Vamos começar. Não vai tirar foto? É, vou tirar foto. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui. Vai lá mostrar na câmera. Olha o chefe! Estão vendo? Tô falando que eu sou o cara do marketing, ninguém pensou nessa parte, né? Eu pensei, vamos mostrar, o pessoal entender como é que é o negócio. Vai, Não, mas tinha uma administração aí, né? Aí, Não, pode vir. Pode botar vir. mais pão. Coloca aqui que você vai fazer certinho, do jeito que tem que ser. Agora sem erros. Fica uma lavadinha. Sem cortes. Ah, e pode botar na airfryer também, né? O Se você pão. quiser mais forradinho, pode Isso. colocar ele pra assar. Aí você Meu mistura Deus do tudo. céu, mas que bom é É, só acontece, né? isso? Não vou mentir, lá em casa eu coloco a mão mesmo. Eu misturo com a mão. Fica à vontade, a gente tá em casa. Não, fazer assim, quer ficar. Fica mais bonitinho na mão. É. Aí, provavelmente, essa receita da salada, do camarão, vai entrar no cardápio de vocês. Olha, é bem provável que sim, né? A gente tá se organizando. Vai É vir, tanta ideia. vai vir muita Se novidade. vir outra ideia na frente, vocês não reparem, não. O pão, a salada do pão vai ficar pra trás. Se vier outra ideia É. na frente. A gente, assim, pensa muito na questão da praticidade, né? Então, por exemplo, pensando nessa linha da praticidade, tem muita coisa ainda para arrumar lá. Então a gente vai organizar grande parte na cozinha, são alguns equipamentos, coisas do tipo. Exatamente para a gente conseguir fazer isso, porque é como eu tô falando, não é fácil, né? Porque a nossa cozinha é uma cozinha muito funcional, então a gente sempre está pensando em qualidade de prazo, Vocês qualidade viram, de acho prazo, que qualidade de prazo. pequenininha. Aí você mistura tudo. E vou colocar a mostarda. Aí, pra ficar mais fitness, se não quiser usar a mostarda, ou usar a mostarda zero, né? Ou o iogurte natural, com limão também. Dá pra usar que aí fica aí Vai mais colocar uma cenoura rolada também. cenoura. O que mais que eu coloquei no filme? Palmito, Palmito, cara. Palmito também foi muito bom. Palmito, que é uma delícia. uma pimentinha, aquela pimentinha, dedo de moça não, uma piquinha, né? Fica bom. O que quiser colocar, pode colocar, porque... Ai, eu acabei demais. Tem alguém que não gosta de mostrar? Eu não conheço. Não? Aqui, cara. Vixe. Não, eu gosto. Você gosta de mostarda? Ah, não conheço quem não gosta. É. Eu nunca, eu já comi ela em salada, mas era com mel. Ah, é boa também. Eu queria fazer um molho lá pra hamburgueria de mostarda mesmo, que eu acho que fica É muito bom. Mas é outra mão de obra, né? Outro processo. Que pra você fazer isso, você tem que pensar Na logística. É, na cara. logística toda. É porque assim, eu sempre eu admiro muito, né? Que tem um cardápio imenso Não, e consegue. E consegue manter, né? E consegue manter, sabe? Com qualidade, entregar isso. Qualidade, exato. Porque realmente, cara, quando você olha,
tem um certo trabalho por trás, não é brincadeira, cara. Eu fui num lugar aqui, me perguntaram. Mais bom? Me perguntaram esses dias, eu fui dar uma entrevista, né, dos segredos do sucesso, eu não sei. Mas eu acredito que um deles é você não ter um cardápio muito extenso. Porque se você tem um cardápio curto, você consegue manter com mais qualidade. A receita mais rápida da história desse trem. Essa foi Esse programa aqui foi... É simples, tá? Aí pode botar um salzinho depois, limão, azeite. Pode ficar à vontade de botar o que quiser depois, temperar. Se quiser deixar sem temperar e temperar só no prato também, você pode dar a opção assim. Você vai convidar um pessoal para ir para casa, você coloca aqui as opções de molhos à parte, sem misturar, que a pessoa nem mistura o que ela achar melhor. Ó. Obrigada pela participação de vocês, a disponibilidade, a história que compartilharam, essa generosidade que vocês têm e pela fé que vocês mostram que têm. Obrigado, minha querida. Pra gente foi um prazer, cara, de coração. Com certeza. Foi muito bom mesmo. E parabéns pela pessoa e pela equipe, né? Que tem gente que fica ali atrás também. Obrigado. Eu também agradeço muito a oportunidade. Foi maravilhoso o papo, a comida, tudo, né, amor? Isso. Ela nunca aparece, ela sempre aparece nas histórias que ele conta e ela me deu essa oportunidade. Exclusiva! Ai, sim. Entrevista Será que eu exclusiva. vou conseguir assistir depois? Vai! Muito obrigada e parabéns pela determinação de vocês, parabéns pelo sucesso, que é só a pontinha do iceberg. Amém. Vamos continuar. Parabéns para vocês. Que casal lindo! E tchau e até a próxima!